Eu queria convidá-los, irmãos, por favor, a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 25 ao versículo de número 35. Sentados mesmo, preste bem atenção, desliga os celulares, por favor. Como nós vamos celebrar o Senhor nesta noite pela organização do coral da igreja, então seria apropriado que nós trouxéssemos uma palavra sobre um cântico da Bíblia, não é? E a sua teologia, a sua ênfase, é o que nós queremos fazer isso hoje à noite, e Deus me dirigiu para ler essa escritura, examiná-la direitinho e expô-la nesta noite para a nossa edificação espiritual. Preste bem atenção, por favor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços louvor a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Que Deus se digne a nos abençoar com o que lemos na sua santa palavra nesta noite, em nome de Jesus. Feche os olhos, baixe a sua cabeça e peça para Deus graciosamente falar ao seu coração, porque eu já disse aqui, eu confesso, que não tem essa capacidade. A minha capacidade é falar aos seus ouvidos, daí para frente é uma obra exclusiva da graça de Deus. Enquanto nós ministramos a palavra, o Espírito do Senhor que está aqui nesse santuário, nesta noite, vai ministrar o seu coração de acordo com a sua graça, misericórdia e bondade. Pai querido, nós queremos manifestar a nossa imensa gratidão pela bênção de estarmos juntos nesta noite, em Tua casa, diante de Tua santíssima presença, para oferecer ao Senhor o culto que lhe é devido. Queremos Te agradecer por esta bondade do Senhor ter nos trazido pelo Seu Espírito à Tua casa nesta noite, como trouxeres a Simeão ali para o templo em Jerusalém, e pedimos a Deus a Tua bênção para esta reunião, para esta parte do culto, depois para a apresentação do coral da igreja, que o Teu nome aqui seja glorificado, que as nossas vidas sejam edificadas na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos por aqueles que estão nos ouvindo através das redes sociais, pedimos pelos irmãos que estão padecendo com enfermidades, tenha misericórdia deles, visita-os nesta noite, e dispensa-lhes, ó Deus, uma bênção de saúde para a glória e o louvor do Teu grande e poderoso nome. Se servir a ministrar nossas almas que tanto carecem de Ti. Assim nós oramos, assim nós suplicamos, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo se revestiu de características, digamos assim, especiais. Jesus, quando é introduzido no mundo, foi por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Lá em João, no capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Lá em Filipenses, o texto diz que Jesus, que subsistia em forma de Deus, ele esvaziou-se de si mesmo, assume a natureza humana e veio para este mundo para realizar um propósito especial que está dentro do plano estabelecido por Deus na eternidade, que foi morrer na cruz para salvar a minha vida, a sua vida, a nossa vida, a sua bendita igreja, louvado seja Deus por isso.
Mas Lucas, ele tem assim uma atenção especial para este Natal, digamos assim, para este evento. Nem Mateus, nem Lucas, nem João, eles dispensam atenção para alguns cânticos que estão registrados aqui no cânon sagrado, no livro de Lucas. Por exemplo, o cântico de Isabel, a mãe de João Batista, o cântico de Maria, o Magnificat, né, como nós o conhecemos, o cântico de Zacarias, o cântico dos anjos celebrando o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo e o cântico de Simeão, que nós iremos comentar um pouquinho aqui nesta noite, que é o último dos 5 cânticos que estão assim gravitando em torno da vinda de Jesus Cristo a este mundo. Então, querido, se você observar o texto que nós lemos aqui nesta noite, você vai observar que Simeão era um homem, era um servo de Deus, né? Conforme a Bíblia aqui nos revela, não dá maiores informações sobre ele, diz apenas que ele era um servo de Deus, vivia em Jerusalém, e era um homem justo e piedoso, ou seja, um homem que tratava as pessoas com equidade, com respeito, com justiça, e também era um homem que vivia uma vida, em relação a Deus, uma vida equilibrada. E o texto aqui diz 2 coisas importantíssimas. Primeiro é que o Espírito de Deus estava sobre ele, ou nele, né? E diz também que pelo Espírito ele foi movido ao santuário, subir para o santuário. Deixa aqui eu fazer uma ressalvazinha ou um esclarecimento. Queridos, é o momento que nós nos reunimos na igreja, um momento especial. É o culto que nós celebramos ao Senhor nosso Deus. E permita a Deus que nesta noite que se encontra aqui, nesta reunião, diante do Senhor, tenha sido movido pelo Espírito para subir a casa do Senhor, para tributar a Deus a honra e a glória que lhes são devidas. Foi o caso deste homem aqui, porque observem que pela providência de Deus começa a haver uma sincronização. Ora, naquele momento estavam se dirigindo para o santuário Maria, José e o menino Jesus, para cumprir a obrigação que a lei mosaica exigia. Quando nascia um menino, a mulher passava 40 dias, que nós chamamos no interior de resguardo, não sei como é que chama hoje no mundo moderno, né? Resguardo. Depois de 40 dias, ela subia ao santuário para oferecer aquilo que a lei exigia para a sua purificação. Fora disso, ela não podia entrar no santuário porque a lei proibia, porque ela estava imunda aos olhos de Deus, né? Imunda aos olhos de Deus. Então foi nesta ocasião, quando Jesus chega ali nos braços de seus pais para ser apresentado no santuário e oferecer aquilo que a lei exigia, que era um cabritozinho, e a opção que era dado para os pobres era justamente um casal de rolinha, de pombinhos. E essa foi a oferenda que ofereceram ali ao Senhor, cumprindo a lei mosaica. Então foi exatamente naquele momento que o Simeão intervém, diz a Bíblia aqui, e ele toma a criança nos braços e louva a Deus, e canta ao Senhor. Não sabemos qual foi a música que foi utilizada, nós temos a letra, nós temos o poema, mas não sabemos a harmonia aí, o texto sagrado não fala, mas ele louvou a Deus, né? Ele louvou a Deus e disse o seguinte: agora, Senhor, despedes o teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória para o teu povo de Israel. O teu povo de Israel. Este é o cântico que foi celebrado ao Senhor naquela noite. Quem sabe, né, Poliana, um desafio para colocar a música nessa letra, né, para celebrar o Senhor. Queridos, eu observo aqui que a letra desta canção, ela tinha fundamento bíblico, estava respaldada na doutrina, nos ensinamentos da palavra do Senhor. Isso é muito importante para ser sinalizado, porque muitas das canções que se cantam hoje nas igrejas, elas não glorificam e exaltam o Senhor. Elas são mensagens que
de autoajuda, né, onde o homem digamos assim, exaltado e não o Senhor. Precisamos, aí, graças a Deus, porque esta igreja, ela mantém ainda um cuidado nesta área, que os nossos conjuntos, o coral, o Getsemane, o Ebenezer, tem sempre essa preocupação de apresentar ao Senhor uma música com letras bíblicas, bem fundamentadas, tudo para a glória de Deus. Por exemplo, a nossa irmã Adriana, ela está presente aqui, a diretora do Ebenezer, né? Ela, quando chega uma canção dela, ela passa para mim: pastor, o que é que o senhor acha? Eu tenho que ler direitinho, está liberado, vai adiante, porque tem teologia, tem fundamento, tem Bíblia, tem principalmente a exaltação do nome do Senhor nosso Deus. Mas vamos olhar um pouquinho, queridos, nesta noite, justamente esta grande salvação que é enfatizada aqui neste poema. Observe que o texto diz, né? Pois os meus olhos já viram a tua salvação. Olha, queridos, quando se fala em salvação na Bíblia, você tem que retroagir um pouquinho para ver a questão da condenação provocada pelo pecado. O pecado de origem, ele não só atingiu o casal, Adão e Eva, mas ele foi propagado por toda a descendência de Adão. De tal maneira que a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, quando em Adão. A criança, quando nasce, já nasce morta em seus delitos e pecados, separada de Deus. E precisa, no devido tempo, conhecer o Evangelho, aceitar Jesus para poder ganhar um lugar no céu, digamos assim. Porque todos pecaram, diz a Bíblia, e todos pecaram e estão afastados, destituídos da glória de Deus. Você só pode pensar em salvação se pensar também em condenação. Salvar de quê? Esta palavra salvação, ela tem um sentido genérico na Bíblia, mas especialmente na libertação do homem da perdição eterna, no perdão dos seus pecados. E isso só pode ser através do grande Salvador, que nós o exaltamos nesta noite no Salmo de Hino 231. Então, a primeira coisa é essa questão: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, quando Simeão olhou para aquela criança, fora-lhe revelado pelo Espírito de Deus que ele estava diante de quem? Do Salvador. Ou melhor, a graça de Deus estava sendo manifestada através de Jesus Cristo naquele momento, mesmo a criancinha. Porque daí por diante ele cresceu normalmente e com a idade de 33 anos foi levado à cruz e lá morreu pelos nossos pecados. Então, queridos, é preciso que a gente entenda que a salvação, esta grande salvação que Simeão cantou ali naquele momento, no santuário de Jerusalém, naquela época, estava exaltando o Salvador, a obra que ele iria realizar na cruz do Calvário, que iria possibilitar a nossa reconciliação com Deus, o perdão dos nossos pecados, a nossa adoção como filhos de Deus, e por aí vai. Olha, o texto diz o seguinte: o próprio Jesus disse lá para os seus contemporâneos e ouvintes: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lá em Romanos 6,23 diz o seguinte: que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por quem? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, a vida eterna é a maior aspiração que a pessoa pode ter na sua vida. Se eu perguntasse aqui quem queria morrer agora, eu acho que ninguém iria levantar a mão. O homem não foi feito para morrer. A morte é um aguilhão, é algo que incomoda, provocado pelo pecado. O pecado gera morte, a separação de Deus. E se o homem morrer em seus delitos e pecados, estará para sempre separado de Deus. Mas graças ao bondoso Deus que Jesus Cristo veio a este mundo para conceder ao homem a vida eterna. Amém? Esta vida que começa aqui neste mundo e se projeta e continua na eternidade. Eu vim para que tenham vida, diz o Senhor, e vida com abundância.
A vida cristã, queridos, é uma vida de alegria. Infelizmente, nós estamos tão encharcados com as coisas deste mundo que não estamos descobrindo ou perdemos a visão de Deus nesta área. Porque a palavra de Deus diz: na presença do Senhor, abundância de alegria. E Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Não só uma vida em termos de quantidade de tempo, mas também com qualidade, qualitativa. Bendito seja Deus por isso. Pedro disse, representando a igreja, quando foi arguido pelas autoridades religiosas de Israel, o seguinte: em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Amém? Outro texto interessante é aquele que fala da conversão lá do carcereiro de Filipos. Aquele homem foi impactado com a presença de Deus naquele cárcere, e ele faz uma pergunta que acho que todos deveriam fazer: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Esta é a pergunta mais importante que alguém poderia fazer aqui na face da terra, parecida com aquela: o Senhor, é o que devo fazer para herdar a vida eterna? E a resposta de Paulo e Silas, pelo Espírito de Deus, foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Louvado seja Deus por isso. Lá em Hebreus capítulo 5, 8 e 9, diz o seguinte: ainda que era filho, falando de Jesus Cristo, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Querido, pense nisto nesta noite. Se você tem essa bênção dentro do seu coração, se não tiver, a oportunidade é esta que Deus está te dando, de tu crer em Jesus Cristo e aceitá-lo como Salvador pessoal e Senhor de sua vida. A segunda coisa, queridos, é que no cântico é enfatizado a origem da salvação. O texto diz assim, queridos, olha: porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes. Então a salvação é uma dádiva de Deus. Nós estávamos comentando hoje na Escola Bíblica Dominical sobre as boas obras, de que muitos têm aquela concepção de que as boas obras o farão aceitáveis diante de Deus. E nós mostramos em relação ao livro de Tiago, e mostramos também aqui a carta de Paulo aos Romanos, a carta de Gálatas, que fala que a salvação é uma dádiva de Deus, pela fé, recebida pela fé em Jesus Cristo. Esta salvação, queridos, não depende de nós. Nós não temos condições de agradar por nós mesmos a Deus. As nossas obras, disse o profeta Isaías, são trapos de imundície, não servem de nada no que se refere à nossa salvação. A única coisa que Deus aceita como a intermediação é justamente os méritos de Jesus Cristo. Amém? Aquilo que Cristo fez na cruz. Em Ele, a salvação é uma dádiva dEle. Foi Ele quem providenciou. Deus decretou em tempos imemoriais a criação do homem, permitiu a queda e decretou que Jesus Cristo seria o Salvador. E decretou que a salvação seria um ato gracioso dele, recebido pela fé em Jesus Cristo. E foi justamente a bandeira que Lutero levantou na Reforma Protestante. Sola fides, quer dizer, somente a fé. Amém? É de Deus, a origem dele. Nós apenas acreditamos nesta oferenda, esta oferta graciosa de Deus, cremos nela e aceitamos pela fé em Jesus Cristo. E recebemos a salvação, louvado seja Deus por isso. Simeão tinha muita razão para glorificar a Deus, porque a salvação tinha sido preparada por Deus. Deixa eu ler aqui um texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20.
E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, o grande mediador. Aí diz o texto: e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, lá na cruz, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aí escuta o que Paulo diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como Deus, se Deus por nós rogasse. Aí ele diz: rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, esta salvação, que tem origem em Deus, é recebida pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A outra coisa, querido, nesse texto é que Simeão, ele canta a universalidade da salvação, que Deus preparou para todos os povos, né? Para todos os povos. Olhe, no meio do judaísmo havia aquela ideia de exclusividade, né? Era o povo de Deus, o restante era gentios, estavam afastados de Deus, e não tinha muita, digamos assim, perspectiva de serem alcançados pela graça de Deus. Mas aí a Bíblia diz, porque quando Deus deu a grande comissão aos seus apóstolos, mandou que eles se dirigissem primeiramente à casa de Israel. Israel seria a prioridade do ministério apostólico e do próprio Cristo. Só que houve um problema: os judeus não o aceitaram como nação, como instituição. Viu para o que era seu, os seus não o receberam, rejeitaram a Cristo. E você vai encontrar em diversas ocasiões Israel formalizando essa rejeição, quando tinham sido objeto, primeiramente, da graça de Deus, no que se refere à salvação através de Jesus Cristo. Veja bem o que o Senhor disse aqui. Aliás, Mateus falando sobre o Senhor. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos da gente, nem entreis em cidades samaritanas, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele disse a uma mulher que estava implorando a sua atenção e a sua misericórdia, mas ele estava testando a fé dela. Ele disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só, queridos, que nesse plano que Deus estabeleceu, estava previsto que os judeus iriam rejeitar o seu Messias, o seu Salvador, o seu Senhor. Aí agora, graças a Deus, por isso, né? Porque Deus vai tratar Israel em outra ocasião, ele escancarou as portas da graça para os gentios, brasileiros, americanos, africanos, franceses, ingleses, tudo que você possa imaginar na face da terra. De maneira que lá na visão do capítulo 7 de Apocalipse, estavam diante de Deus pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações, glorificando a Deus pela grande salvação que havia em Jesus Cristo. Quer dizer, e agora, queridos, esta salvação que começou sendo anunciada a Israel, agora abriu-se para nós, gentios, todos os povos. Observem que a grande comissão de Jesus Cristo é que nós preguemos o Evangelho em todo o mundo, a todas as nações, a todas as pessoas. Essa é a missão da igreja, esse é o alvo da igreja, esse é um dos objetivos da igreja. Por quê? Porque Deus tem um propósito na vida das pessoas, queridos. Nós não sabemos aonde estão os escolhidos de Deus. O Evangelho está sendo anunciado, e eu me sinto assim muito feliz, pelo menos aqui em João Pessoa. Às vezes, quando eu desço lá, vou na loja americana, no shopping, Tambiá, entro na loja, está cantando hinos evangélicos, coisa linda, queridos. Pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, o Espírito está operando, almas estão sendo trazidas a Cristo, louvado seja Deus por isso, porque essa salvação é para todos os povos, como diz aqui no cântico de Simeão. Mas deixa eu ir adiante. Esta salvação, queridos, ela
Aliás, o cântico de Simeão enfatiza a eficácia da salvação. O texto diz aqui: luz para revelação aos gentios. Olha, a Bíblia diz que o mundo inteiro está posto no maligno. Está em trevas, não se iluda. O homem sem Cristo, ele está envolto em trevas espirituais. Mas esta salvação é como se fosse uma luz que ilumina. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz. Amém? Veio para iluminar as nações. O Evangelho, queridos, é uma mensagem poderosa. Esse Evangelho, quando entra no coração de uma pessoa, é como se fosse uma explosão. Dínamos, força, que transforma a natureza do homem e infunde em sua alma uma nova vida, que é a vida através do Espírito, a vida eterna. Paulo diz que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A luz do Evangelho enche o coração e ilumina a alma. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Louvado seja Deus por isso. Diz o texto que é o Espírito que ilumina a nossa mente, o nosso coração, para nós compreendermos o Evangelho. Coisa linda, irmãos. Diz aqui o texto: e tu, menino, Zacarias falando sobre João Batista, né? E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir ante a face do Senhor e preparar os teus caminhos, para dar ao seu conhecimento, para do povo conhecimento da salvação, da remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estavam assentados em trevas e à sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, querido, o Evangelho é luz, amém? Ilumina as trevas do pecado em nossa vida, ilumina o nosso coração, mostra o caminho certo, a maneira de nós nos relacionarmos corretamente com Deus. Então, não existe nada mais precioso do que o Evangelho de Jesus Cristo, a grande salvação do Senhor. Amém? Pois é isso que a palavra de Deus nos diz. Mas deixa eu terminar. O cântico de Simeão, ele enfatiza a glória conferida pelo Evangelho. Olha, o povo de Israel, ele teve o seu papel histórico no programa divino. Quando Paulo tratou da questão israelita, dos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, ele diz o seguinte na introdução do capítulo 9, que são israelitas, dos quais a adoção de filhos e a glória, e os concertos e a lei e o culto às promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, o povo de Israel se revestiu de uma certa glória da parte de Deus, através do seu programa redentor. É um povo, digamos assim, especial. Dele, disse Jesus, veio Cristo. A salvação vem dos judeus. Então Israel teve esse evangelho que é anunciado, ele trouxe uma certa glória para Israel. O texto diz que quando Moisés desceu no monte, depois daquela experiência com Deus, o seu rosto o quê? Brilhava. Tem até um canto que o seu rosto brilhava, quando Moisés desceu do monte, o seu rosto brilhava. Mas
Queridos, aquela glória é uma glória passageira. No entanto, a glória do Evangelho se espalha sobre a vida da igreja, dos crentes. Bendito seja Deus por isso. Porque a Bíblia diz, queridos, que o ministério do Espírito excede em glória. Não existe nada mais importante neste mundo que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A glória de Deus está sobre a igreja. Nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Quanto mais nós andamos nos caminhos do Senhor, quanto mais essa glória se é espelhada na vida da igreja, através da igreja. Queridos, eu sempre disse aqui, torno a dizer, o Espírito de Deus foi dado à igreja. Quando a gente anda em comunhão com Deus, em obediência à sua palavra, esta glória se intensifica. Por exemplo, nós temos um homem no Velho Testamento que ele não pregou para aquela mulher, não deu testemunho, não falou nada, apenas era a sua vida, o seu caráter, a sua maneira de vestir, de andar, a sua postura. E aquela mulher disse: meu marido, vem cá. Este homem que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Por quê? Porque andava brilhando. Imagina a glória da igreja, queridos. A coisa mais linda é uma igreja que vive em santidade de vida, aos pés do Senhor. O brilho da presença de Deus enche a igreja, a glória do Senhor envolve a vida da igreja. Por que é que as nossas reuniões são muitas vezes vazias, não de gente, mas da glória de Deus? Por causa do meu e dos seus pecados. Porque, queridos, Deus resolveu graciosamente habitar na vida de cada crente genuíno através do seu Espírito. E resolveu também se fazer presente todas as vezes que a igreja se reúne para a celebração em nome de Jesus Cristo. Então o brilho da igreja não são as luzes dos seus santuários, os jogos de luzes, gelo seco, fumaça, e outros artifícios que se usam para impressionar. Não, queridos, é a glória de Deus através do Evangelho na vida dos cristãos. Vós sois, disse Pedro, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós, disse Pedro, que outrora não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Querido, Deus está no meio da sua igreja, e esta é a glória que enche o santuário. Quando foi inaugurado o tabernáculo, depois o santuário, o texto diz, quando terminou a inauguração, a glória de Deus encheu o santuário. E imagine hoje, queridos, foi numa época passada, que era sombras das coisas futuras da igreja. Você quer que Deus opere em sua vida através dela? Ande direito com Deus. Vive em comunhão com Deus. E você vai provar da glória de Deus na sua vida. Louvado seja Deus por isso. Queridos, precisamos resgatar esta verdade. Deus está mais próximo de nós do que nós possamos imaginar. Paulo diz que nele nós vivemos e existimos. Deus enche o universo com a sua presença. A igreja. Aí você chega atrasado, não se porta reverentemente.
transgride os mandamentos do Senhor, como é que quer que a glória de Deus enche o santuário? Queridos, é uma noite de concerto. Simeão, ao cantar esse canto, queridos, ele estava com seu coração impregnado da presença de Deus. E começa a exaltar a grande salvação do Senhor. Isto é nosso, irmãos. Nós temos sempre a síndrome tupiniquins. Os outros são grandes e nós somos pequenos. Os outros podem, nós não. Você que é um cristão genuíno, você é mais importante do que você possa imaginar aos olhos de Deus. Imagine, queridos, um conjunto organizado, com os irmãos todos andando em santidade de vida, em oração. Quando abre a boca, queridos, a presença de Deus se torna forte no meio da igreja, louvado seja Deus por isso. Nós somos favoráveis, precisa de um preparo, técnica, tocai bem, diz a Bíblia. Mas se esse cântico, se esse toque, se esse instrumental em ação não tiver misturado com a santidade de vida, não é do agrado de Deus. Imagina um conjunto levantando cheio do Espírito, a igreja explode. E as almas são atraídas para Cristo, porque a glória do Evangelho é muito grande na vida da igreja, queridos. Disse Paulo, porque se o ministério da condenação, estou terminando, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque o que era transitório foi para a glória, muito mais é a glória o que permanece, que é a igreja. Querido, basta de perder tempo encharcado com as coisas deste mundo, vamos consagrar nossas vidas, porque Deus, há uma expectativa nos céus, queridos, em relação à vida desta igreja. Vou repetir, há uma expectativa de Deus em relação à minha vida, à sua vida, a esta igreja organizada aqui nesse conjunto no Geisel. Como os irmãos da Batista Betânia, né? Aqui estão aqui também lá, e nas outras igrejas evangélicas. E quando nós andamos nos caminhos do Senhor, esta glória enche o santuário. Amém? E você se sente feliz, porque o texto diz, na presença do Senhor há o quê? Abundância de alegria. Aproveite, irmão! Amados, Deus graciosamente preparou para os homens uma grande salvação. Salvação esta efetivada por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa salvação deve ser proclamada pela Igreja de Cristo de todas as formas, pregação do Evangelho, distribuição de Bíblia, Novos Testamentos, folhetos, testemunho pessoal, etc. E cantada pelo povo de Deus. Inclusive por grupos organizados, corais, quartetos, tercetos, duetos, quintetos, etc. Parabéns, coral. Deus abençoe vocês. Que vocês tenham sempre em mente, no coração, que vocês estão celebrando ao Senhor pela sua grande salvação. Amém? Preparada por Deus na eternidade, executada no templo do seu Filho Jesus Cristo, reveste de glória, essa glória que enche a vida da igreja, e nós precisamos usufruir desta bênção em nosso coração. Lá no catecismo, breve catecismo da fé reformada de Westminster, a primeira pergunta é a seguinte: qual o fim principal do homem? Já pensou nisso? Aí tem a resposta: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Na sua vida, você não nasceu só porque papai e mamãe quiseram num enlevo amoroso, você nasceu por um propósito específico de Deus, e trouxe a este mundo para você viver para a glória dele. Amém? A glória dele. Mas não só isso, para você gozar de Deus, experimentar a Deus.
Só Deus, querido, pode satisfazer a tua alma. Não se iluda com as coisas deste mundo. Vou encerrar com a frase de Santo Agostinho. Com tarde te amei, ó antiga e sempre nova formosura, com tarde te amei. Fizestes para ti, e inquieto está o nosso coração, até que em ti descanse. Que Deus te abençoe, dê graça nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Feche os olhos e peça a Deus nessa noite que esta salvação seja prioridade na sua vida, né? Em todas as suas ramificações, nas suas exigências, nos seus privilégios, seja uma realidade na vida de cada um que se encontra aqui nessa noite na casa do Senhor.